Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Professor Laércio, seja bem-vindo. Até que enfim. Até que enfim, estamos numa aula junto, né? Eu gostaria de revelar, não é segredo para quem nos assiste, que o professor Oswaldo falou coisas. O Oswaldo tem problema. É que o Oswaldo não entende o que é um globo. Ele não entende uma cartografia nesta projeção. Ele só entende mapa plano. Então, o globo girando na frente dele o incomoda. É muito. Incomoda. Então, esse aqui é o mascote. Opa, desculpa, quebrei o câmera aqui, ó. Aqui, ó, nessa posição. Ó, quebrei as pernas do câmera, desculpa. Nessa posição. E é o mascote, ele sempre esteve presente nas aulas de geografia, mas o Oswaldo não compreende. Eu vou perceber a utilidade. Não, vamos conversar sobre ele daqui a pouquinho. Tá bom? Isso aí. Vamos lá, né? Pessoal, vamos, na aula de hoje, tratar de 3 temas de grande relevância. A Idade Média, Renascimento, e eu vou também resolver uma questão de história do Brasil, revolta da vacina. Vamos falar um pouquinho da Idade Média. Dentro daquela divisão tradicional da história, da invenção da escrita até a queda do Império Romano, foi a história antiga. Da queda do Império Romano, em 476, até a queda de Constantinopla, capital do Império Bizantino, em 1453, foi a Idade Média. De 1453 a 1789, a Idade Moderna. 1789, um marco, uma ruptura, a Revolução Francesa. E de 1789 até os dias de hoje, a história contemporânea. Essa divisão, que é da escola francesa, é bastante criticada, porque não contempla as civilizações não europeias. É uma visão eurocêntrica de história. A Idade Média, a expressão surgiu no século XV, XVI, quando os humanistas eram intelectuais, eram eruditos, eles exaltavam a cultura clássica, ou seja, a cultura greco-romana. E eles chamaram o período que foi da queda do Império Romano, no século V, até a época que eles viviam, o século XV, de Idade Média, quer dizer, que ficou no meio, que mediou. Na visão desses humanistas, foi uma idade das trevas, foi uma longa e tenebrosa noite de 1000 anos. Hoje, os medievalistas, e nós tivemos nos últimos 70, 80 anos estudos sobre a Idade Média, principalmente na França, com Georges Deby, com Jacques Le Goff, com Regine Pernod, enfim, uma gama enorme de historiadores, de historiadoras, que dão-nos uma outra visão. A Idade Média, aquilo que convencionaram chamar de Idade Média, foi um período de extraordinárias realizações culturais. Foi na Idade Média, por exemplo, você deve saber, né, deve lembrar, que surgiram as universidades, a filosofia escolástica, os estilos, o românico e o gótico nas artes. Tivemos uma revolução na agricultura, o renascimento do comércio. Não teria ocorrido o renascimento sem os progressos que ocorreram, que se produziram principalmente no final da Idade Média. Dividimos a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi do século V ao século X e a Baixa Idade Média do século XI ao século XV. Bem resumidamente, com a queda do Império Romano, houve a fragmentação da Europa. Surgiram vários reinos, chamados depreciativamente de bárbaros. Os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgúndios, os alamanos, os francos. Lá pelo século X, consolidou-se na Europa Ocidental, na região onde hoje é a França,
parte da Bélgica, Holanda, o feudalismo. O feudalismo surgiu da gestação de duas sociedades, a romana e a germânica. Então nós encontramos no feudalismo elementos da sociedade romana, como a vila, o colonato, o precário, o patrocínio. Vila, o que era vila? Era uma grande propriedade que tendia à autossuficiência. O colono era um camponês livre ou um ex-escravo, atrelado, atado, preso à terra. O colono romano foi o precursor do servo medieval. Era uma época marcada por uma grande insegurança. Então muitos camponeses pediam o patrocínio, a proteção de um senhor, entregavam suas terras e permaneciam nelas a título de precário. Da sociedade germânica, o comitatus, um grupo de guerreiros, jurava fidelidade a um chefe, a um monarca. Quando nós estudamos o feudalismo, você não pode de forma alguma esquecer que o feudalismo ele se consolidou ali pelo século X, ele atingiu o apogeu entre os séculos XI e XIII e entrou em declínio no século XIV com a crise do feudalismo, a trilogia das catástrofes, né? Tivemos a grande fome, tivemos também epidemias e guerras. Até eu gostaria de conversar com o Laércio, porque uma das causas da grande fome, a partir de 1315, 1317, além do esgotamento dos solos, das técnicas inadequadas de cultivo, do aumento da população, uma proporção superior à capacidade dos europeus em produzir alimentos, tivemos também mudanças climáticas. O clima europeu tornou-se mais úmido, mais frio. Houve ali entre 1300 e 1700 uma pequena glaciação. Bom, pessoal, isso que o Mussolini está falando é muito importante. Aproveitando o Globo, que o Oswaldo não está aqui. Pois é. Imagine a Europa não naquele mapa que você encontra nos livros, mas olha a posição que a Europa está no mundo. Onde estão meus dois dedos aqui, ó. Então, o continente europeu está muito perto do Polo Norte. Uhum. A Europa só tem o calor que ela tem hoje porque tem a corrente do Golfo do México, corrente marítima. O que é isso? Um rio dentro do oceano. Então sai esta corrente, ou sai esse rio dentro do oceano, lá no Golfo do México, e leva calor para a Europa. E uma pequena diminuição na temperatura, seja qual for, pouco ali, não precisa ser um grau inteiro. É claro que modifica por completo a agricultura, e foi isso que aconteceu com a Europa. Automaticamente você deixa de produzir uma determinada situação. Para entender isso que o Mussolini argumentou sobre esse esfriamento, Mussolini lembra dia 18 de julho de 1975, no Paraná, aconteceu a chamada Geada Negra, completou 40 anos agora, esses dias. Uhum. Então, e esta geada, que foi apenas um evento, foi localizada e foi num dia, já provocou a maior migração, segundo, daí você me corrija se na minha leitura está errada, da história da humanidade sem ser em tempos de guerra. Pelo menos que tem registro, milhões de pessoas saíram da área rural porque o café morreu. Agora imagine na Europa, naquele momento, que qualquer mudança na temperatura, as pessoas que eram totalmente dependentes da agricultura, quando elas não tinham. Aliás, era uma enxada muito mal feita, era uma foice muito mal feita, um arado puxado pelo gado, onde não existia o trator ainda, estava muito longe de vir o trator, e não tínhamos geladeira. Não tinha geladeira para você preservar a comida. Não tinha o conservante. Como é que você guardava as coisas? Então, você dependia da produção de comida diária. Então, qualquer mudança, mas por mínima que fosse, causava uma fome espantosa, que vai mais tarde inspirar Thomas Robert Malthus com a teoria
malthusiana, que depois vira malthusiana, dizendo, olha, a humanidade não pode continuar crescendo, você falou em crescimento da população, não pode continuar crescendo do jeito que está, porque senão a fome vai aumentar. Nós tivemos, entre 1315 e 17, pessoas morrendo em diversas regiões da Europa por inanição, mas também pessoas subnutridas. E nos anos seguintes, a fome ela retornava, porque bastavam 2 más colheitas para que a fome rondasse o cotidiano do homem europeu. E as pessoas subnutridas, evidentemente, abriam-se caminhos, né, para as enfermidades. Doenças. O tifo, a disenteria e principalmente aquela que ficou conhecida como a peste negra. A peste negra, um navio genovês saiu de Cafa, na Crimeia, né? E em 1347 os mongóis tinham atacado a região e os mongóis haviam contraído a peste. Quando esse navio chegou em Messina, na Itália, vários marinheiros já estavam mortos. Os sintomas, febre altíssima, dores de cabeça, e bubões nas axilas, na virilha, que purgavam sangue e pus. Também manchas negras, Aí o devido nome por causa das hemorragias internas. Né? Não era o rato que transmitia, mas um roedor qualquer, o rato principalmente, carregando pulgas. E as pulgas, ao picarem as pessoas, inoculavam o bacilo da peste. Segundo os estudiosos, entre 1348 e 1351, 1/3 da população europeia morreu. Entre 20 e 25 milhões. Cultos apocalípticos prosperaram. Obviamente, as pessoas acreditavam que o mundo estava para acabar. Para esses todos, acabou mesmo, né? Portanto, era um quadro desesperador. Mas vamos resolver aqui a nossa questão sobre a Idade Média. Se a mania de fechar, verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, não esqueçam que a maioria das pessoas vivia no campo. Uma das características do feudalismo foi a ruralização da sociedade. Uma outra característica, a fragmentação do poder político. Os reis, de uma forma geral, eram fracos. A privatização da defesa. As relações de dependência homem a homem, as relações de suzerania e de vassalagem. A clericalização da sociedade, das poucas pessoas cultas, das poucas pessoas letradas, pertenciam à igreja. E uma mentalidade impregnada de religiosidade. Estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com o crescimento das atividades comerciais e urbanas, que é muito importante. Com a Revolução Agrícola, a partir do século XI, nós vamos ter um número menor de pessoas produzindo para alimentar um número maior. Diminuíram os conflitos bélicos e vamos ter pessoas se dedicando ao artesanato. Não que o comércio tivesse desaparecido, mas o comércio ressurgiu com uma intensidade muito grande. Nós vamos ter uma economia monetária e algumas cidades italianas vão se notabilizar no comércio marítimo. Veneza, Gênova. Também tinham os circuitos terrestres e os rios, como o Reno, desempenhavam um papel fundamental nas relações comerciais. Algumas cidades, elas surgiram da seguinte maneira. Havia o castelo, do lado de fora do castelo, o burgo, onde pessoas
se encontravam para comprar, vender, trocar. Em alguns desses burgos, pessoas foram se fixando. E alguns burgos tornaram-se cidades. Eis porque os habitantes desses burgos, que se dedicavam às atividades mercantis, vão ser chamados genericamente de burgueses. Aí nasce a burguesia. Com o renascimento do comércio e das cidades, evidentemente nós tivemos alterações no modo de vida de muitas pessoas. Havia um provérbio medieval que era o seguinte: o ar da cidade liberta. O ar da cidade liberta. Nas cidades vamos ter universidades. Nas cidades, apesar de todo o conservadorismo do mundo medieval, as pessoas tinham mais liberdade. No mundo rural, havia um tradicionalismo muito mais arraigado. Aqui, vejo, a resposta é meio óbvia, né? O crescimento das atividades comerciais e urbanas é essa a resposta, né? Vejam a C é absurda, né? Expansão dos parques industriais e fabris na Idade Média. Ainda não tinha indústria, Revolução Industrial mais tarde. Aumento do número de castelos e feudos. Pelo contrário, nós vamos ter o aumento das cidades, a contenção das epidemias e doenças. O renascimento das cidades, ele vai ocorrer entre os séculos XI e XIII. E esse renascimento das cidades contribuiu para a disseminação das epidemias. Pessoal, não tinha banheiro. Né? Pense, onde que iam os dejetos das pessoas naquele instante? Não tinha lugar, não tinha um banheiro, você não tinha onde lavar a mão. As pessoas não percebem hoje que coisas parece que são básicas no nosso dia a dia. O papel higiênico, o simples ato de você girar uma torneira e ali vem água fria, mas em muitos casos vem a água quente, você tem o sabão. É sensacional. Isso ajudou e muito. E naquela época, quando não tinha nada disso, água, como é que... Primeiro, você contaminava a água com seus próprios dejetos, né? Você bebia aquela água, você ficava doente. Aí você se coçava porque não lavou a mão. Tua mão estava contaminada, você já tinha uma ferida ou alguma coisa parecida, já transmitia a bactéria. E na época da peste negra, a maioria das pessoas elas acreditavam que a peste era um castigo de Deus aos pecados humanos. Então era um castigo divino. Alguns, um pouco mais cultos, chegaram a aventar a hipótese que a peste tinha sido trazida por um cometa. E tivemos até uma hipótese interessante que ocorreu um abalo sísmico na Itália e uma fenda que dava direto para o inferno se abriu e emanações pestilentas vazou. Os médicos da Universidade de Paris chegaram à conclusão que a peste era decorrente da conjunção inadequada dos planetas. Veja só, se hoje nós pararmos para assistir um canal desses religiosos, perceba que o discurso desses homens dogmáticos não está muito diferente. Porque logo o mundo está vivendo nessa podridão. O pecado aqui, o pecado lá, então ele vai ter que ser limpo, vai ter que ser destruído. Sei lá, Jesus vai voltar, alguma coisa parecida com isso. O discurso é muito parecido. Parece que os caras decoraram aquelas frases da Idade Média e só adaptaram para o dia atual. Presta bem atenção nesse detalhe. Laércio, você falou uma coisa super importante. Tem pessoas que hoje usam meios sofisticados, no caso da internet, por exemplo, para difundir ideias medievalescas. E eu sempre digo aos alunos, só gosta do passado, ouça bem, quem não conhece o passado. Nunca houve uma época tão boa para se viver, mesmo para as classes mais empobrecidas, do que a nossa. Procure saber qual era a expectativa de vida na Idade Média. Não chegava a 35, né? A mortalidade infantil. Muitas famílias tinham 10, 12 filhos, chegavam à idade adulta, 3, 2. Quer dizer,
você gostar de um período assim, né? Você veja que na Catedral de Siena há lá um afresco, né? Em que Deus está sentado no seu trono, comandando uma legião de anjos, e os anjos vão atirando setas nos pecadores. Então havia em relação ao doente um desprezo, porque o doente era o culpado. Aqui, portanto, não houve uma contenção das epidemias, pelo contrário, houve uma disseminação das epidemias. Aqueles afrescos da catedral de... Não é Veneza... Florença, onde tem um inferno de Dante, é uma coisa fantástica a desgraça que tem ali. Posso contar uma historinha rapidinho? Pode, claro. Consegue dar um foco aqui, nesse código de barras? Para justificar isso que você falou aí, Mocelli, tem 3 linhas maiores aqui que não aparece número, né? E esses dias eu ouvi uma dessas pessoas, esses arautos do Apocalipse, dizendo o seguinte, esses 3 números que... Pode olhar, qualquer código de barra tem 3 barrinhas que não que a mais. O que o cara me disse é o seguinte, como o mundo está vivendo em muito pecado, esses 3 números são 666. Em breve todos nós teremos um código de barra desse. E aí, aliás, terão esse código de barras aqui que eu mostrei, ou seja, o número da besta, aqueles que irão para o inferno. E o problema é que tem gente que acredita nessa história. Só para dizer que a história continua atual. Das ideias que o Mussolini acabou de falar da Idade Média, ainda alguns reproduzem hoje. Vamos lá então, a resposta fica bem clara, né? A alternativa A. Agora vamos para a nossa próxima questão. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Bem rapidinho. Renascimento. Séculos XV e XVI. Começou onde? Na Itália. Por quê? Porque na Itália existiam cidades ricas, boas universidades e ação de mecenas. Mecenas eram papas, eram cardeais, eram príncipes, eram pessoas ricas que patrocinavam obras de arte, que protegiam artistas. Um exemplo, o Papa Júlio II deu emprego para Michelangelo. O Lorenzo de Medici, lá em Florença, foi um célebre mecenas. Da Vinci, né? Da Vinci. Ele recebeu o dinheiro do Médici. Um conceito de renascimento. Foi um movimento intelectual, artístico, filosófico, científico, literário, que assinalou a transição da cultura medieval para a cultura moderna. Quando nós estudamos o Renascimento, algumas características são fundamentais. O humanismo, o individualismo, o racionalismo e, principalmente, o antropocentrismo. Enquanto na Idade Média Deus era o centro, os homens da Renascença, o homem passou a ser o centro, o homem é a medida de todas as coisas. Não quer dizer que os renascentistas fossem ateus ou fossem agnósticos, não, eles acreditavam em Deus, mas procuravam separar aquilo que é metafísico daquilo que é do mundo que nós vivemos. Os dogmas, né? Dogmas. Sim. Entender que dogma é uma coisa e não vou falar, senão eu chego na resposta. Vamos lá. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação. Vamos pegar a pintura. Nós vamos ter na pintura, vejam, o sujeito no plano, ele desenha e ele pinta e dá para quem olha a sensação de profundidade. É o domínio do quê? Da perspectiva científica. Então, o pintor, ele tem que ter certos conhecimentos científicos. Também nós vamos ter a mistura de cores. O sujeito tem que ter certos conhecimentos para fazer isso. Química, né?
Então, aqui fica muito claro, né? Relação entre fé e misticismo no Renascimento? Não, de jeito nenhum. Entre ciência e arte? É boa. Né? Cultura e comércio? Política e economia? O que tem a política e a economia com a escultura, com a pintura? Vejam a escultura, por exemplo. Michelangelo foi um célebre escultor. Ele trabalha com maestria. Outros também se notabilizaram na arquitetura, como Bramantes, Filippo Brunelleschi. As construções tornaram-se mais sólidas. Tanto é que tem construções de 500 anos que estão lá até hoje, e em regiões onde ocorrem abalos sísmicos. Né? Aliás, as cidades medievais hoje são pontos turísticos, né? Sim. Para se visitar na Europa. Então, qual é a resposta? É a letra B, ciência e arte. Mocelin, você quer falar uma outra ou eu queria falar da letra E? Então fala. Uhum. Para provocar o Oswaldo, nesse momento ainda não podia ser astronomia e religião, porque a religião não aceitava a Terra nessa forma, nesse instante, né? Na Idade Média não se aceitava a Terra redonda. A Terra tinha geocêntrica. Era geocêntrica, a Terra tinha que ser plana, vai demorar muito tempo. Aliás, Galileu só foi perdoado pelo Papa João Paulo II, né? Por falar que a Terra era redonda. Foi em 84, 85? O Nicolau Copérnico, que viveu a época da Renascença, né? Viveu o livro dele da Revolução das Esferas Celestes em 1543, que defendeu a concepção heliocêntrica, né? Mas lembrando, 1543, o Magalhães já tinha dado a volta ao mundo. Quer dizer, ele não terminou, a gente sabe que ele vai morrer na Austrália, num confronto com os aborígenes, mas Pigafetta, que termina a viagem, já tinha se provado que a Terra é redonda, né? Então já tinha pelo menos um argumento de uma volta ao mundo. E olha, 1440 é pouco tempo, é recente que nós sabemos. Aliás, o homem só deu a volta à Terra há 50 e poucos anos com Yuri Gagarin, né? É uma coisa muito recente isso. É muito maluco pensar essa ideia. Aliás, 20 e poucos anos de Hubble, que é o aparelho que fotografou o universo e disse, e nos deu uma outra ideia, que até Hubble, até 20 e poucos anos, prevalecia. O universo é infinito ou finito? Até então nós relacionávamos uma ideia da Idade Média, já que Deus era infinito, ele tinha que fazer algo, no mínimo, como ele. Aí vem Hubble e fotografa, não, o universo começa aqui e termina ali. Mas como o universo começa aqui e termina ali? Porque ele nos deu um outro conceito, só tem universo onde tem matéria. O que tem para lá? Para lá tem nada. Se eu for até lá, eu aumento o tamanho do universo, eu coloco mais matéria. Olha como essas coisas, há pouco tempo, estão sendo resolvidas. E precisou construir um dos maiores telescópios da história da humanidade. Talvez só venha a perder pela nave New Horizon, que há poucos dias chegou em Plutão. Plutão. Que era planeta, deixou de ser planeta? Como é que é maluco isso, né? Nós tínhamos um superlativo, Plutão, planeta anão. Nós demos um superlativo para um planeta anão. Agora, essa nave deu uma nova característica, não é tão pequeno assim, então novas ideias, novas fotografias estão chegando, porque, imagina, ela viajando a 50 mil quilômetros por hora, demorou 9 anos para chegar em Plutão. Rodeou Plutão, inúmeras fotografias, algumas já chegaram até nós, mas essas fotografias demoram 4 horas para chegar Não dá para mandar para o WhatsApp? O WhatsApp não tinha WhatsApp. Na época não tinha, Mocelin. O WhatsApp é coisa muito recente. Imagine, 9 anos, o YouTube mal estava começando a funcionar. Olha que coisa fantástica. Então vamos estudar muito e provavelmente nós tenhamos novos dados aí daqui uns 2, 3 meses sobre isso. Vamos lá então, a próxima. Charge, capa da revista O Malho, de 1904. Né? Vamos ver. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela. Aqui uma explicação. No governo do presidente Rodrigues Alves, 1902
1906, tornou-se prefeito do Rio de Janeiro o Dr. Francisco Pereira Passos. O Dr. Pereira Passos estudara na França, em Paris, e assistira às reformas, à reurbanização de Paris, à época de Napoleão III, com o prefeito do Sena lá, o Jorge Husmann, o Barão Husmann. E ele teve do presidente Rodrigues Alves todo o apoio para tornar o Rio de Janeiro uma cidade moderna. Ele iniciou uma política de abertura de largas avenidas. Houve o chamado Bota Abaixo. Você deve ter lido lá na sua vida de estudante, há muito tempo atrás. Quando ele era o meu professor. É uma obra clássica, né? Aloísio de Azevedo, sim. O Cortiço. O Cortiço, Aloísio de Azevedo. Então, o Aloísio conta lá como era o centro do Rio de Janeiro. Com esses... Livro obrigatório para qualquer vestibulante. Sim. E esses cortiços começaram a ser derrubados. E largas avenidas foram abertas. O mesmo aconteceu na França, né? Sim. Só que essas pessoas que tiveram que sair desses cortiços não tinham para onde ir. Muitas vão construir toscas habitações nos morros. Aí nascem as favelas, porque quando da Guerra de Canudos, havia um morro lá que os soldados chamaram de Morro da Favela. Faveleiro é o nome de uma planta. E o governo tinha prometido aos soldados que lutaram em Canudos que daria um lotezinho e uma casa. Soldo. Dinheiro, né? Também não deu dinheiro. E aí, muitos desses soldados, que acabaram ficando no Rio de Janeiro, eles não tinham para onde ir e começaram a construir casebre nos morros. E em tom de brincadeira, quando eles se encontravam, estavam andando onde? Eles sabiam a referência, lá no Morro da Favela. E acabou ficando. Mas vejam, havia uma situação social extremamente explosiva. A carestia, como se dizia na época, era grande. Hoje nós diríamos inflação. O Brasil estava em crise. Repare que o Brasil quase nunca sai da crise. Havia uma insatisfação popular muito grande. O doutor Oswaldo Cruz, que era um higienista, um homem extraordinário, ele iniciou um processo para acabar com a febre amarela, os matadores de mosquitos, e o governo tornou a vacina obrigatória, a vacina contra a varíola. E as pessoas se revoltaram. Então, tivemos durante 2 semanas pancadarias nas ruas do Rio de Janeiro, enfrentamentos entre populares e forças policiais. Mas a revolta da vacina revela o quê? A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. A consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação. Essa você já desculpa. A garantia do processo democrático. Que do processo democrático o quê? O planejamento do governo republicano na área de saúde. Não havia isso também. O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Fica bem fácil, bem claro, né, que a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Mais tarde as pessoas perceberam que a vacinação era benéfica. Mas o jeito que o governo fez, impondo, é que revoltou essa população. Nós logo voltamos. Até.